É comum surgirem surtos de síndromes gripais. No mês de abril, por exemplo, Teresina registrou um aumento no número de casos de gripe e Covid-19, além de ter alta nas internações infantis por vírus sincicial respiratório. Por causa disso, muitas pessoas querem saber como diferenciar essas doenças e, claro, como aumentar a imunidade para não se infectar. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com o Dr. Nairo Souza, infectologista, a quem eu agradeço a participação no programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Fico muito lisonjeado pelo convite. Doutor, é possível identificar e diferenciar os sintomas entre eles? Quais são as principais síndromes gripais? Na verdade, os sintomas no início de todas as doenças que fazem parte ali do mundo das síndromes gripais se parecem. No início é uma coriza, o nariz escorre um pouco, uma astenia, uma moleza, vem aquela febre, uma tosse ou obstrução de garganta, a garganta fica irritada, obstruída, obstrução nasal. Mas depois de 2, 3 dias a gente consegue distinguir melhor quem é quem. Nos casos de síndromes gripais por vírus sincicial respiratório ou por influenza, a febre tende a ser um pouco mais severa, há uma queda do estado geral bem mais importante, os pacientes reclamam de uma moleza extrema que não conseguem nem se levantar da cama. Parece dengue? Parece dengue, mas a diferença é que cursa com dor de garganta, coriza, espirro, tosse, sinais de doença respiratória. Já a síndrome gripal, não influenza, não vírus sincicial respiratório, mas outros vírus respiratórios, tendem a cursar com a febre um pouco mais branda, o estado geral não cai tanto e é digamos, um fenômeno autorresolutivo e ali 4 dias a pessoa já está bem melhor. Diferentemente da Covid-19, que tem um curso de doença mais longo, há um processo inflamatório maior no organismo, principalmente para as pessoas não vacinadas ou as que estão com calendário vacinal inadequado, atrasado. E esse processo inflamatório dá uma sintomatologia respiratória mais exuberante, uma falta de ar mais persistente, uma tosse mais persistente, uma queda do estado geral com uma moleza que literalmente não se consegue levantar do leito. E normalmente essas doenças, elas também se confundem com as famosas rinites e sinusites. Também é possível diferenciá-las? É possível diferenciar sim. O quadro clínico das rinites sendo aguda ou crônica e das sinusites sendo aguda ou crônica não tende a cursar com tanta exuberância de sintomas, é mais localizado. Nariz entupido, nariz obstruído, a voz fica anasalada, um pouco fanhoso e também é um quadro clínico autorresolutivo e que o tratamento já é, principalmente nos pacientes crônicos, já é sabido desses pacientes. Eles, quando começam os sintomas, eles já iniciam a medicação, 2, 3 dias estão bem melhores. Já ficam melhores, né? E o que podemos fazer para aumentar a imunidade? A imunidade, depende de um tripé de ações nossas: alimentação, repouso e sono. Sem isso, quando se quebra o equilíbrio dessas 3 coisas, você consegue literalmente abalar o seu sistema imunológico, principalmente o sono. Se você não tem um sono reparador, se você não dorme ali suas 6 a 8 horas diárias e associado a isso não tem a prática de atividade física, a alimentação não é muito adequada, você é uma pessoa possivelmente inflamada e essa inflamação sistêmica do seu organismo que a gente ocasiona por falta desse equilíbrio leva à queda do quadro de imunidade, né? Exatamente. Agora vamos falar de um assunto que muitas pessoas, inclusive, mandaram mensagens aqui para o programa Canal Saúde, que foi em relação à questão dos remédios, os lambedores e as vitaminas. Elas realmente podem ajudar? Na verdade, na fase aguda da doença, não. Não. Se eu já estou gripado, se eu já estou com Covid, se eu já estou com alguma síndrome respiratória ou alguma outra doença que esteja na fase aguda, nesse momento não vai me ajudar muito. Mas se eu fizer disso uma rotina antes, né? Antes e durante um bom período da minha vida,
a alimentação saudável, o uso de medicamentos caseiros com orientação, o uso de vitaminas com orientação, porque aliás, todo medicamento está é passível de efeitos colaterais. Sim, então, com todos certeza. com indicação. Eu consigo ter o equilíbrio do meu sistema imunológico e vou adoecer com bem menos frequência. Inclusive, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da automedicação. Isso é um risco muito grande. É um risco enorme. Risco muito grande. Eu já tenho pego pacientes em consultório, em hospitais, intoxicados, principalmente por complexos vitamínicos tomados de forma inadequada, remédios caseiros, chás. E isso tem que ser quebrado. A gente não pode achar que porque é bom para você, vai ser bom para mim. A própria pandemia da Covid-19, quando ela chegou, ela trouxe para a gente inúmeras situações. Dentre elas, uma coisa que foi muito falada, muito usada pelas pessoas foi a questão da ingestão da vitamina C e da vitamina D. E pessoas, inclusive, que passaram a tomar em excesso. E é importante também a gente falar que até o uso da vitamina D, ele tem que ter a indicação. E a vitamina C do mesmo jeito? Com toda certeza. Todo complexo vitamínico tem que ter sua indicação. Existe uma dose máxima que você pode usar diariamente de cada vitamina. A pandemia da Covid-19 nos mostrou muita coisa, inclusive que nós, brasileiros, não temos um cuidado com a nossa saúde tão rigorosa como deveríamos ter. Sim. O que se passava na televisão, as pessoas corriam na farmácia, compravam, tomavam de forma inadequada. Todos os medicamentos. Assim como vários outros medicamentos, antiparasitários, medicamentos usados para malária, que é a cloroquina. Os estudos não eram muito sustentados, Sim. não eram muito bons, mesmo assim. Tanto que hoje nós temos uma dificuldade em tratar pacientes com malária aqui na região norte e nordeste pela falta da matéria-prima que foi extremamente inadequadamente usada no período da pandemia. É incrível, né? Como foi assim uma loucura. O que na verdade os estudos evidenciaram já medicamentos, inclusive para essas infecções, né? Para a Covid-19. Isso. E já avançou bastante. Já avançou bastante nessa questão da ciência, já avançou muito a questão de medicamentos específicos para o vírus da Covid-19. Então, para finalizar essa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse aí algumas recomendações para quem está assistindo aí o nosso programa, dos cuidados que nós devemos tomar diariamente para não se infectar. Primeira coisa que nós devemos ter bastante atenção. Aquilo que foi dito no período da pandemia vale hoje também. Higienização das mãos. Se você está em local aglomerado, onde tenha pessoas com sintomas respiratórios, se manter distante dessas pessoas. Se possível, e você tiver com sintomas, use máscara ao sair de casa. Tentar ter uma alimentação mais adequada, fazer consulta regular com o médico para daí ou diagnosticar ou simplesmente prevenir doenças futuras ou abalo do sistema imunológico mais recente. Fazer muita atenção também ao nosso estado de saúde mental, que isso é muito importante, derruba muito o nosso sistema imunológico. Tem pessoas com doenças psiquiátricas severas, principalmente pós-pandemia, isso é muito importante. E o não menos importante, se você tiver a oportunidade de atualizar seu calendário vacinal, tanto para a Covid-19 como para a gripe, seria muito interessante, muito importante. Para a gripe, diferentemente da Covid-19, protege contra a doença. Já no caso da Covid-19, protege contra as formas mais severas da doença. A vacina da Covid-19, inclusive, ela está aí na quarta dose. Ela é orientada a ser tomada até a quarta dose, doutor? Na verdade, nós temos a bivalente agora, que quem já tomou até a quarta dose é como se fosse um reforço a mais. E nós não temos ainda um calendário fixo de vacinação contra a Covid-19. Provavelmente ela entre no Programa Nacional de Imunizações, assim como a vacina da gripe entrou anualmente. Mas em relação à vacina da Covid-19, aquele paciente que tomou até a terceira vacina, ele tem que tomar a quarta ou ele pode ficar na própria? Ele pode tomar a bivalente, ele pode passar para a bivalente. A bivalente, na verdade, está sendo dada para os indivíduos que tomaram até a segunda dose da vacina contra a Covid-19, ela está sendo liberada. E é muito importante lembrar que a bivalente, ela protege contra a cepa selvagem do SARS-CoV-2, que foi aquele lá do início de 2020, contra as cepas mutantes, principalmente a Omicron, que é a que domina aqui no Brasil.
Tá bom, então. Muito obrigada pela entrevista e volte sempre. Eu que agradeço, estou à disposição, espero ter sido esclarecedor.